Tem coisas que você não pode esquecer numa trilha. Seja você um praticante iniciante ou avançado no trekking, o planejamento é algo essencial se você não quer esquecer, por exemplo, uma capa de chuva ou um papel higiênico. E nesse vídeo eu vou falar sobre 5 passos de planejamento, 5 etapas de um planejamento que podem evitar vários perrengues durante a sua trilha, durante a sua caminhada. O primeiro passo, como escolher uma trilha. O segundo passo, como eu pesquiso a trilha que eu escolhi fazer. O terceiro passo, eu vou falar sobre 10 itens essenciais que não podem faltar na sua trilha. No quarto passo, nós vamos de fato planejar a nossa trilha. E no quinto e último passo, eu vou trazer dicas que são muito importantes na hora de você planejar o seu trek. Então vamos lá! Olá, eu sou o Leandro e nesse canal eu falo sobre trekking, sobre hiking, sobre acampamento ou sobre trilhas. E a minha convicção é de que o trekking é uma das melhores formas de você se conectar com a natureza, desafiar os seus limites pessoais e desfrutar de uma vida saudável e equilibrada. Primeiro passo, como escolher uma trilha. Por mais óbvio que possa parecer, eu sei que vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai falar assim, nossa, escolher uma trilha é uma das coisas mais simples. Subestimar esse passo pode trazer alguns perrengues durante a sua caminhada. De fato, definir uma trilha é relativamente simples. Você pesquisa num mecanismo de busca como o Google ou você utiliza aplicativos como Wikiloc, Strava ou qualquer outro da sua preferência. Então, encontrar uma trilha, teoricamente, é simples. Porém, aí é que mora o perigo. Por ser tão simples, muita gente acaba escolhendo as trilhas mais famosas, as travessias mais famosas, os lugares mais extremos, né? E, de repente, aquela trilha não é adequada para o nível de conhecimento ou para o preparo físico que a pessoa tem. Eu, por exemplo, tenho uma limitação no meu tornozelo por conta de um acidente de moto. Trilhas aonde tem subidas com degraus muito íngremes costumam ser difíceis para mim. Eu gosto de trilhas mais planas, que tem, obviamente, subidas, né? Pô, Leandro, você é Nutella, que a trilha é facinho. Já subi diversos picos, porém, eu prefiro trilhas como a Serra da Bocaina, por exemplo, que é uma trilha sem nenhuma subida brusca. É uma trilha difícil, mas que não tem tanta subida brusca em pedras, meio que escalaminhada. Isso aí já não é tanto para mim. Então, quando eu vou pesquisar uma trilha, eu tento evitar um pouquinho, hoje em dia, esse tipo de trilha. Então, a dica aqui é procurar, primeiramente, trilhas na proximidade, preferencialmente trilhas que você já conhece, que você já foi, ou que tem muita gente falando sobre aquela trilha, então você tem informações suficientes sobre aquela trilha, ao invés de você querer desbravar uma trilha totalmente nova, desconhecida ou remota. E eu digo para você começar por uma trilha que você conhece, porque a partir daquela trilha, muitas vezes, uma vez que você conhece aquele trajeto, você pode explorar ainda mais o entorno. Eu me arrisco um pouquinho mais, né? Obviamente com informações, com a pesquisa adequada, eu me arrisco a fazer um trecho um pouco maior, descobrir novas cachoeiras, mas primeiramente eu estou num local que eu conheço, que eu já fui, que eu tenho certa experiência naquele local. O segundo passo é como pesquisar uma trilha. Após você escolher aquela trilha que você já está familiarizado ou aquela que você encontrou muita informação relevante sobre a trilha, chegou a hora de você pesquisar muito. Eu vou repetir, muito sobre aquela trilha, porque é nessa etapa que você vai colher as informações necessárias para o planejamento adequado, que é o nosso quarto passo. Então, se eu faço uma pesquisa incompleta, na hora de eu planejar, eu vou planejar errado. E para pesquisar a trilha, eu utilizo duas fontes principais, né? A primeira delas é o próprio mecanismo de busca, um Google, Bing, qual for da sua preferência. Então é pesquisar o máximo sobre aquela trilha. Outra forma que eu utilizo muito para pesquisar é o aplicativo Wikiloc. É o aplicativo no qual eu gravo algumas das minhas trilhas e aonde eu acabo vendo comentários de outras pessoas. E aqui está uma dica. Então, de repente, eu vou pesquisar sobre uma trilha, travessia da Serra Fina. Então, eu pesquiso, vão aparecer diversos resultados, diversas pessoas que estiveram lá, e eu busco pelos mais recentes, porque os mais recentes vão ter dicas ali, por exemplo, olha, aquela passagem está quebrada. Uma vez eu fui para a Serra da Bocaina e havia uma árvore atravessando o rio Mambucaba, e essa árvore ela estava quebrada, então você tinha que dar uma certa volta para poder chegar no mesmo local, né? E como é que eu descobri isso? Olhando alguém que tinha ido recente para o mesmo local e tinha colocado no relato
relato da experiência deles que aquela árvore estava quebrada, que aquele acesso não estava disponível mais. E aqui eu anotei alguns pontos que são importantes e que eu quero que você, considere analisar na pesquisa de trilha. Então, certifique-se sobre a melhor época do ano para a realização da trilha. Ou seja, a época do ano que chove menos. Ela vai ali do final de março, começo de abril e vai até final de agosto, começo de setembro. Essa é o período mais adequado para você se aventurar, principalmente em regiões montanhosas. Então, certifique-se sobre a melhor época do ano para realizar aquela trilha que você escolheu. Um outro tópico importante, pesquise a dificuldade de trilha e quanto tempo você vai precisar para percorrer essa trilha. O planejamento depende muito do seu ritmo, depende de se você quer ir filmando, se você quer ir tirando fotos, se quer observar pássaro, observar a natureza, parar mais em determinada cachoeira. Então o planejamento de cada um, ele é muito subjetivo, né? Outro ponto importante é observar se precisa de permissão para entrar nesse local onde você quer praticar o seu trekking. E se houver uma portaria, você precisa saber o horário de entrada e o horário de saída. Você tem que obedecer às regras daquele parque. Ainda falando de parques, mas também vale para outros locais que você pretende acampar, é saber sobre a disponibilidade de estacionamento, qual é a lotação máxima, se tem uma taxa ou se não tem. Se você vai com condução própria, você precisa estar atento também a isso aí. Você não pode simplesmente deixar o carro na beira de uma estrada ali, né? Uma outra questão importante, em alguns parques existe uma área delimitada para acampamento. Você não pode chegar e montar sua barraca onde você bem entende. Tem parques que você pode fazer isso, mas tem parques que você não pode chegar e montar sua barraca em qualquer canto, entendeu? E agora eu vou falar de um dos itens que eu considero ser um dos mais importantes na hora de planejar o trekking, que é saber sobre a disponibilidade de água. Existem trilhas que você faz onde há disponibilidade de água até um determinado trecho e depois não tem mais. Então você tem que saber disso e se programar para isso, programar inclusive as suas paradas próximo de água, né? Outro ponto que está ganhando cada vez mais relevância e é muito importante é você saber sobre os dejetos, sobre o cocô. Com o passar dos anos, pelo aumento no número de praticantes, então hoje em dia você tem parques que exigem que você entre com o shit tub. O shit tub, de uma forma bem simples, é um tubo plástico, pode ser um tubo plástico, né? Pode ser um tubo de PVC onde você vai guardar os dejetos e trazer de volta. Você não vai deixar na natureza. E uma dica final aqui, ainda em relação à pesquisa da trilha, é você informar sobre fogueiras. Você não pode chegar... Na verdade, a maioria dos parques hoje tem os locais próprios para fazer fogueira ou já deixam bem claro que não é permitido fazer fogueira. E agora vamos para o terceiro item, que são os 10 itens essenciais para uma trilha. Chegou a hora de separar os equipamentos adequados e preparar a sua mochila. Você pode montar a sua lista de equipamentos muito em função das suas necessidades, muito em função daquilo que você tem de equipamento. Mas como dica, como sugestão, eu vou trazer os 10 itens essenciais que não podem faltar na sua mochila na hora de percorrer uma trilha, na hora de fazer o seu trek. O primeiro item essencial diz respeito à navegação. Seja uma bússola simples, seja um mapa, seja um GPS, seja um aplicativo onde você baixou aquela trilha, ou seja, a ideia é que você facilite a sua navegação e não vá só no chutômetro. O segundo item essencial é a proteção solar. Seja aquele chapéu de aba longa, seja uma roupa com proteção contra o raio solar, seja um bloqueador solar, um creme, uma loção. O ideal é que você não deixe de se proteger contra o sol. O terceiro item essencial, aquecimento e roupa reserva. Ou seja, você tem que pensar em formas de se aquecer em casos de frio extremo e situações climáticas extremas como vento, chuva, então você tem que estar preparado para isso. O quarto item, iluminação. Digamos que você planejou uma trilha de um dia, né, que você vai sair cedinho e vai voltar no final da tarde. Mas digamos que você errou o caminho, o que acontece. E aí, quando você vai ver, já são 5h30, 6 horas e começou a escurecer no meio da mata. Então é essencial que você tenha uma lanterna de cabeça, uma lanterna de mão, para não passar perrengue. Quinto item essencial, primeiros socorros. Essencial que você tenha um band-aid, um analgésico, uma faixa, uma gaze, que você tenha um kit básico de primeiros socorros para situações de emergência. É um item essencial preparar um kit de primeiros socorros e nele colocar itens também que são suas necessidades pessoais. Sexto item essencial é uma pederneira ou um isqueiro, ou seja, é alguma forma de você produzir
ali a sua fogueira e poder preparar um alimento numa situação no meio do mato. Sétimo item essencial é um kit de reparos. Então, o kit de reparos pode ser simplesmente um canivete, daqueles canivetes suíços, e também num kit de reparo pode ter uma fita, por exemplo, aquela fita silver tape. O nono item essencial é hidratação. É importante você ter aquelas pastilhas, clorim, né, para purificar a água. Você coloca uma pastilha e deixa meia hora, enfim, segue a instrução que está no rótulo para purificar uma água que de repente você não sabe a origem dela, se ela é própria ou não para o consumo, né? E o décimo e último item essencial dessa lista é um abrigo de emergência. E aí a gente está falando daqueles sacos bivac. Para o caso também, eu gosto de exemplificar bastante aqueles trekking de um dia que você vai, acaba, enfim, acontecendo alguma situação e você tem que pernoitar na mata, então você precisa ter uma forma de se abrigar. Então esses sacos bivac são uma boa pedida, uma boa sugestão para você. Essa lista que eu trouxe para vocês, dos 10 essenciais, ela já existe há quase 100 anos e ela permanece muito eficiente e muito objetiva, mas ela não pretende encerrar o assunto. Você tem que analisar as necessidades específicas da trilha ou do acampamento que você vai fazer e as suas necessidades pessoais e adaptar essa lista. Ela é apenas um ponto de partida. Fazendo um complemento em relação à pederneira ou isqueiro, né, e a fogueira em si, a fumaça da fogueira muitas vezes também é utilizada como sinalização para uma necessidade de resgate. Na hora de ir para o meio do mato, menos é mais. Ao invés de você levar tudo que você quer, é você levar o mínimo possível e só o essencial para que durante o trecho de caminhada, de subida, de travessia, a sua experiência seja a mais agradável possível. E aí nós chegamos no quarto passo, que é como planejar um trekking. Depois de você ter escolhido a trilha que você vai fazer, pesquisado muito sobre ela, definido e separado os equipamentos que você vai levar, chegou a hora de planejar o trekking em si. Então, tendo em mente a quilometragem e a dificuldade técnica, a primeira coisa que eu gosto de planejar é a quilometragem que eu vou fazer por dia e aonde é que eu vou acampar. E para definir isso, eu levo em consideração a dificuldade de cada percurso, porque uma trilha ela não é sempre plana ou sempre subida, né? Você vai passar por diversos terrenos, por diversas situações durante uma trilha. Então, tem trechos que são mais de subida, então você vai cansar mais. Tem trechos de escalaminhada. Então, eu costumo separar os dias, planejar os dias com base na dificuldade de cada trecho e, obviamente, no meu preparo físico, no meu preparo técnico para percorrer cada um desses percursos. Quando eu defino a quilometragem, eu defino a quantidade de dias. E se eu defino a quantidade de dias, eu sei a quantidade de roupa que eu vou precisar e o tipo de roupa que eu vou precisar de acordo com o clima da região, né? Então, eu programo a roupa depois que eu planejei exaustivamente o local, defini a quantidade de dias, aí eu falo, bom, vou levar essa roupa para dormir, essa roupa durante o dia, e eu tento muito reaproveitar roupas, né? De acordo com a previsão, de acordo com o clima da região, é que eu separo as roupas que eu vou levar e a quantidade. Depois de definir as roupas, chega a hora da gente definir as refeições, então segue a mesma lógica. Pesquisei muito sobre a trilha, defini a quantidade de dias e aí eu defino a quantidade de paradas que eu vou fazer, né? Então eu vou parar para fazer almoço, ou eu vou consumir algo mais rápido ali, uma barra de cereal, um chocolate. Então eu costumo planejar a quantidade de refeições com base na quantidade de dias, mas também com base nas paradas que eu quero fazer ou não. E chegamos ao quinto passo, que são dicas importantes para o planejamento do trekking. Uma dica importante que eu negligenciei muitas vezes após ter um planejamento foi compartilhar esse planejamento com alguém, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja um familiar, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, sua filha. Deixar um planejamento indicando para onde você vai, que dia que você vai, qual a sua previsão de chegada lá, qual que é a sua previsão de retorno. Em qualquer imprevisto, aquela pessoa vai falar, opa, Leandro disse que ia chegar hoje e não chegou. Então ele tem condições de acionar um corpo de bombeiros. É uma boa prática compartilhar o seu planejamento de trekking com outras pessoas. Outra dica importante que eu vejo pouca gente falar sobre é você se preparar mentalmente. Pouca gente fala sobre o preparo mental. Obviamente, ao ir para a natureza, você está se colocando em uma situação de vulnerabilidade. Então você vai lidar com medo, com superação de obstáculos, com trabalho em equipe. Você já se perguntou o que você vai fazer lá? Você vai só tirar foto? Você vai perder o medo? O meu objetivo principal e primeiro na trilha é
o quê? Eu quero curtir, né? Então, por isso que eu levo o mínimo de peso possível. Eu penso um pouco no meu conforto ali básico, né, para não dormir também num chão duro. É lógico que eu penso. Um outro propósito que eu vou muito por meio do mato é para ter uma conversa interna. Então tem trechos, geralmente são os trechos de subida, onde ninguém fala com ninguém, né? Tá todo mundo... Então, nesses trechos de subida, são os trechos que a gente acaba ficando mais em silêncio. São trechos que eu me permito ficar quieto um pouco para pensar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, seja lá o que for, mas para pensar um pouco, né? E mesmo quando eu vou em grupo, eu costumo tirar um tempo para eu ficar sozinho, seja num banho de cachoeira, seja sentado na margem de um rio, para eu pensar um pouquinho sobre a vida, refletir, ter um momento ali de gratidão pela natureza, pela minha vida, enfim. Aí vai muito de cada um. Para alguns isso é blá blá blá, mas para mim isso é muito importante. O fato é que você tem que saber o que você está indo fazer lá. Então eu vou recapitular os 5 passos para que você possa planejar a sua trilha e desfrutar dela da melhor forma possível. Primeiro passo, escolher uma trilha nas suas proximidades ou que você já tenha familiaridade ou muita informação a respeito. O segundo passo, pesquisar muito sobre essa trilha. O seu planejamento depende dessa pesquisa. Terceiro, é separar os equipamentos, e aí eu deixei para você uma lista dos 10 itens essenciais para uma trilha. O quarto passo é o planejamento em si, você planejar agora quantos dias você vai ficar, quantos quilômetros você vai percorrer, quanto de alimento você precisa, onde tem água, então entra o planejamento. E o quinto e último passo são as dicas finais que eu trouxe para você pensar um pouco mais sobre o que você está indo fazer, colocar um propósito de curtir a sua trilha, pensar que menos é mais, ou seja, são dicas simples, mas que podem fazer toda a diferença na sua experiência para que ela seja memorável. Planeje tempo para desfrutar da caminhada. Ao definir a quantidade de dias, a quantidade de horas que você vai caminhar, lembre-se de também planejar um tempo para você ficar numa determinada cachoeira, apreciar uma determinada paisagem e se divertir, que esse, para mim, é o grande propósito de ir para o meio da mata. E agora eu quero saber de você, qual é a sua dúvida em relação ao planejamento para o trekking? Deixa aqui embaixo o seu comentário, ou se você já é uma pessoa experiente na prática do trekking, o que é que faltou na minha lista? O que você colocaria mais no seu planejamento? Utilize o espaço abaixo para deixar o seu comentário, a sua sugestão de temas e a gente se vê num próximo vídeo.